Bem-vindo à Tribuna Livre, o lugar onde se discutem as questões políticas, sociais e culturais que nos definem e ao nosso presente e futuro. Eu sou o Henrique Freitas de Arriaga e o tema de hoje é o mundo transparente. Era em que já entramos. A era, como definiu Shoshana Zuboff, do capitalismo de vigilância, através do qual, e sem ironia, o progresso nos leva para trás. Caminhamos de regresso ao coletivismo, como o vimos nos modelos fascistas e comunistas do século passado, mas atualizado na sua perigosidade pelo conhecimento obtido através da experiência digital de cada um, num manancial de dados renderizáveis para a maior assimetria de conhecimento e poder alguma vez vistas. Vamos discutir este delicado momento em que ainda temos a liberdade de agir em nossa própria defesa e redefinir o modelo social e económico sobre o qual o futuro assenta. Convidamos para esta discussão Maria de Lourdes Varela, professora de Economia, ensaísta e ex-líder parlamentar, Rui Leitão, advogado, ex-secretário de Estado da Administração Interna, e Ana Clara Mendes, jornalista e ensaísta. Começo por lhe perguntar, Ana Clara, o que é, afinal, o anarcocapitalismo que defende? Eu gostaria de começar por agradecer pelo convite para este painel e, antes de responder-lhe, na introdução que fez ao tema, o Henrique acrescentou-lhe um julgamento de valor negativo e pesado, quando a verdade é que não temos todas as convicções de Zuboff e de outros como ela, podemos falar deles mais adiante. Neste caso, eu, como muitos outros, acredito que a democracia liberal, conforme a conhecemos, não nos serviu. Criou assimetrias terríveis e, no fundo, trouxe o planeta ao ponto da destruição. Fica registada a sua posição, mas agradeço que responda o que é o anarcocapitalismo. Certo. Então, da forma mais simples possível, o anarcocapitalismo é uma filosofia política e económica em que o regulador é o mercado, não o Estado, sem constrangimentos à liberdade individual e em que as relações económicas, privadas, obviamente, são sustentadas pelo mútuo benefício. É isso. Concorda, Maria de Lourdes? Claro que não. Ana Clara, com todo respeito, e olha que eu estou tão longe do pensamento político de Chomsky como da Lua, mas o que acabou de dizer é uma barbaridade. Não há benefício mútuo quando uma das partes tem a liberdade e o conhecimento e a outra pensa que tem a liberdade. Esclareça-nos, Maria de Lourdes, quais são esses lados? Aí vem o Google e o Facebook, certo? São super evidências, Ana Clara, eu não vou descartá-las. O que é que o Google sabe de si? Tudo quanto pesquisou, o que comprou, o que rejeitou. E, para além disso, sabe porque comprou o X e rejeitou o Y. Sabe, por exemplo, das suas cores preferidas, o design de objetos que desgosta, a arte que a impressiona, os temas e autores que lê, sabe dos erros ortográficos e gramaticais que dá, a sua velocidade de escrita e de leitura, o span da sua atenção e, portanto, sabe se está cansada ou no declínio das suas capacidades cognitivas. Como é que acha que surgiu o corretor ortográfico? A questão é que estas empresas sabem quem são os seus amigos, quem contacta regularmente, o que os une. Não vale a pena continuar a enunciar, Maria de Lourdes, já percebemos todos a ideia que nos transmitiu. Os programas e as aplicações integradas nos nossos telefones, como o Waze, por exemplo, são mais do que pensamos. Para nós, o Waze é um GPS com informação de trânsito integrada. A nós dá-nos direções, enquanto a empresa proprietária revela desde a velocidade a que conduzimos, ao horário em que o fazemos, onde vamos e quem está connosco. Temos estes pequenos computadores, os nossos telemóveis, que são também centros de recolha de informação sobre nós próprios e o nosso meio, sempre ao alcance da mão. Rui, quer comentar?
Bom, antes de mais, obrigado, Henrique, pelo convite para estar aqui. Obrigado, cumprimentos ao nosso painel. Sim, eu gostava de comentar. Eu estou a lembrar-me de um filme, de um documentário que saiu na Netflix há coisa de 4, 5 anos atrás. The Social Dilemma. Em português será qualquer coisa como a rede... O dilema das redes. O dilema das redes. Bom, é um documentário sobre, efetivamente, os perigos das redes sociais. E eu mostrei este documentário, portanto, vi-o com o meu filho de 12 anos. E depois lembrei-me que a minha mãe, quando eu tinha sensivelmente a mesma idade, 12, 13 anos, obrigou-me a ler um livro muito famoso na altura, Os Filhos da Droga, que a minha irmã mais velha também tinha lido. E a minha mãe fê-lo à laia de demonstração, uma viagem aos infernos do mundo da droga, um verdadeiro tratado anti-droga. Ora, ela deve tê-lo feito tão bem e teve tanto impacto naquela altura que nem eu, nem nenhum dos meus irmãos sequer alguma vez tocou no tabaco. Mas o que me assalta é que a minha experiência pedagógica com o meu filho não teve este alcance. Ou seja, saiu completamente pela culatra. Porque o meu filho está virtualmente com os amigos todos os dias, conversam, jogam, trocam mensagens. Portanto, estão efetivamente na companhia uns dos outros, mas cada um nas suas casas. E o que é que isto nos diz? No fundo, o mundo mudou, o espaço que nós ocupamos, as fronteiras, os limites do nosso mundo. Portanto, tudo isso mudou. No fundo, o que eu quis fazer foi levar o meu filho a espreitar, a ver por dentro de um mundo que ele já conhece e que habita numa base diária. O Rui está a referir-se ao uso da informação, dos dados. Claro, é o que um miúdo dessa idade pode compreender. Para que servem os dados da sua presença online e como essa presença é estimulada ao ponto da adição. Aos 12, 13 anos não se pode entender as implicações políticas e sociais de aliar a liberdade total de mercado ao conhecimento total do indivíduo. Já avançaremos, Maria de Lourdes. Rui. Bom, Henrique, eu queria que o meu filho percebesse que não há mal nenhum em escolher o modelo dos ténis na internet, porque não há mal nenhum, mas que essa escolha e que todas as outras escolhas, e mesmo aquelas que não se lhe apresentam obviamente e abertamente como escolhas, portanto, tudo isso vai servir fins que o meu filho não conhece. Portanto, a empresa, e aqui não interessa se é a Adidas, se é outra empresa, diz-lhe que o servirá melhor e para isso precisa de guardar os seus dados. Informa-o que quem comprou aqueles ténis também terá comprado uma t-shirt daquele género. Portanto, mas isto, na verdade, não é para lhe prestar um melhor serviço. Na verdade, esta empresa o que está a fazer é recolher dados do meu filho para criar modelos. Modelos preditivos de comportamento e em grande escala, ao longo do tempo. Hoje, com a médio e a longo prazo. Que determinadas características correspondem a determinados comportamentos, com a agravante de que, tendo conhecimento de uns e outros, pode-se manipulá-los através de grupos específicos. Eu diria que é preciso não fazer disso uma teoria da conspiração das grandes companhias tecnológicas, não é? Quer dizer, as grandes companhias tecnológicas não são um vilão de filme antigo que vai dominar ou destruir o mundo a menos que o 007 intervenha. Aqui a velhinha não se surpreenderia se visse o Zuckerberg andar de gato persa branco ao colo e mudasse o nome de Meta para Spectre. Está a brincar, mas mostra o seu preconceito. O humor é uma defesa madura. Posso retomar o meu fio de pensamento, por favor? Por favor, Ana Clara. As grandes tecnológicas não coligiram essa informação toda de que falam com intenções perversas. Não. Havia um excedente de dados, Mas esse portanto, excedente... mais dados do que o necessário para melhorar quer os produtos, quer o serviço. Mas, certo. Ana, esse excedente, no entanto, foi totalmente acidental. Ana, mas Isto é importante. Ana, mas é com esse excedente que se conseguem prever os comportamentos de grupos inteiros. Por exemplo, Certo. onde é que os residentes de determinado código postal
por exemplo, fazem as suas compras mensais, as suas compras semanais, por exemplo, e é por essa ordem de ideias que um determinado produto do seu supermercado aparece em promoção no ecrã do seu telemóvel. E o que aparece no ecrã do seu telemóvel é diferente do que aparece no ecrã de outra pessoa, certo. porque você, ou seja, a sua informação, os seus dados, eles foram vendidos, eles foram leiloados a essa empresa e essa empresa passa a saber o que come, como come, quando. Aliás, essa empresa passa a saber exatamente a sua intenção de voto, por exemplo, os seus segredos. Mas, nesse caso, não basta não estar online para recuperar a liberdade de não ser vendido em leilão? Não. Eu diria que não. Isso hoje é quase impossível. O Henrique sabe o que os algoritmos já previram sobre os grupos específicos em que se enquadra? O que já previram sobre o seu comportamento? Não. Mas, Henrique, a Maria de Lourdes está cheia de razão. O Henrique não sabe, como eu não sei, como a Ana Clara não sabe, como a Maria de Lourdes não sabe, ninguém sabe. O conhecimento hoje em dia, vamos lá ver uma coisa, está refém, está nas mãos das grandes tecnológicas. Isto é uma evidência. Esta é a grande perversão de que falava a Maria de Lourdes ainda há pouco. E é uma perversão largamente maior do que a perversão económica, o que já de si seria terrível. Mas, de facto, hoje em dia, as grandes tecnológicas detêm não só o mercado livre, como o conhecimento, ou seja, as duas coisas em simultâneo. E nós estamos aqui a falar de uma assimetria absolutamente irreparável. O que aconteceu foi o contrário do que Fukuyama previu no início dos anos 90. Portanto, não evoluímos todos no sentido de uma salvífica democracia liberal nas asas do globalismo. Ou seja, isto que temos agora é outra coisa, é verdade. É verdade. Mas porquê é que tem que ser má? O benigno fim da história de Fukuyama não aconteceu, nem vai acontecer. Nessa senda, o que está de facto a acontecer é o fim do planeta. Portanto, precisamos de algo radicalmente novo que nos garanta primeiro a sobrevivência, a do planeta e a nossa, e depois, então, um modelo económico e social alternativo. Ana Clara, estávamos a falar sobre o uso do excedente de informação, da informação residual que constitui uma riqueza em si mesma constituída pelos dados facultados por cada um de nós. Não se sabe como serão usados, mas sabe-se por quem. Não será por nós, que não os compramos, mas será com certeza por Estados ou máfias ou empresas. Henrique, mas isso está bem visto. Está bem visto e nós podemos abertamente, falar do exemplo chinês, que utiliza atualmente um sistema, um software de reconhecimento facial para controlar os uigures, que é uma etnia muçulmana que está constrita no seu território e que através deste software de reconhecimento facial se vê limitada, portanto vê a sua circulação ser monitorizada dentro do seu território. Ora, o que é isto senão uma prisão? E esta tecnologia de reconhecimento facial é desenvolvida através da análise de fotografias que são disponibilizadas na internet. Quem desenvolve estes softwares? Quem é que vende estes softwares? Quem é que os compra atualmente? Se não Estados, se não empresas militares. E podemos continuar a enumerar aqui, como ainda há pouco e muito bem fez a Maria de Lourdes, o reconhecimento de voz, por exemplo. A verdade é que nós hoje em dia não sabemos, não há maneira de saber com quem ou com o quê é que nós colaboramos involuntariamente. O que o Rui está a dizer é verdade, sim. No entanto, não disse que a nossa privacidade estava salvaguardada, que é muito importante, porque está. Cada fotografia colocada online é fragmentada em milhares de unidades de dados. Não é o rosto de A ou de B. Portanto, não é o meu nem o seu que é utilizado. É o conjunto de traços do grupo A ou B. Ouça, se nós formos honestos, reconhecemos que a aquisição de novo conhecimento sempre foi controversa ao longo da história. Não se roubavam cadáveres para estudar o corpo humano. É o que se faz com esse conhecimento que determina a qualidade das nossas vidas. Não estamos com isto necessariamente a promover regimes autoritários como o chinês. Nem nos estamos a proteger desses regimes com os quais as grandes companhias tecnológicas colaboram. Porque nos foi ocultado o que estava a ser feito. Porque foi dissimulado e ainda é. O Henrique quer melhor exemplo do que o Pokémon Go, em que pais e filhos andavam pelas ruas a caçar Pokémons?
O que se sabe sobre o Pokémon Go é que se trata de um jogo de realidade aumentada em que se anda fisicamente por espaços físicos a caçar criaturas que têm nomes, características e um determinado valor no jogo. É isso, não é? Sim, Sim, e bom, não. não será só isso, mas eu creio que é um bom exemplo que a Maria de Lourdes nos trouxe aqui. Por favor, conclua, Maria de Lourdes. Transitamos do mundo virtual em que uma empresa tecnológica prevê que um determinado site possa ter um determinado número de visitantes. E o site paga para ter um número X de visitas. Até que X dessas visitas comprem um valor X de produtos e sejam expostas a X outros. Para uma outra coisa que é a definição de capitalismo de vigilância. A empresa garantiu que um determinado número de pessoas transitariam em determinadas ruas onde ficam restaurantes, lojas de roupa ou de brinquedos. Por exemplo, um quiosque pode comprar um Pokémon e quando os miúdos ou os pais forem caçá-lo, vão encontrar o tal Pokémon ao pé do quiosque que vende os cromos ao filho, o jornal ao pai, o tabaco, o Euromilhões. São módulos de atração. O Pokémon caçado era isto, um módulo de atração. Mas quem estava a jogar não sabia, os pais não sabiam. As pessoas foram por onde a empresa previu que iriam. Esta foi uma experiência à escala global. Rui. Henrique, para mim é mais simples do que isto. Para mim, o verdadeiro negócio são os dados comportamentais. Todos. O que lê, o que vê, o que diz, o que fala, com quem fala. Por exemplo, já pensou no que é que a Alexa guarda daquilo que o Henrique diz? Por exemplo, as nossas boxes de televisão, os nossos PCs, quer dizer, toda essa informação vai para onde? É armazenada, mas o que é feito dela? O que é que acontece? Por exemplo, quando nós aceitamos tudo aquilo que não lemos nas letras dos avisos, nos sites a que acedemos. Portanto, o que é que estamos a autorizar? Não é? E depois é uma questão mais relevante ainda, porque nós já saímos, efetivamente, do online, do ecrã. Por exemplo, o que é que o seu carro sabe sobre si? Não, sobre o que o rodeia. Quantas câmaras tem o seu automóvel? Quando ligamos o Waze, quer dizer, nós fazemos aquilo, eu pelo menos, aquilo que o Waze nos diz, não é? Mas é pertinente pensar porque é que as grandes tecnológicas investem nos automóveis. Não é pela rentabilidade, porque um automóvel não traz rentabilidade a uma tecnológica. É pela quantidade de dados que o automóvel é capaz de fornecer a uma tecnológica e obviamente, se coloca a pergunta. Já tínhamos pensado num automóvel como um mecanismo de vigilância? Bom, então eu tenho uma surpresa para vos dar, porque todas as marcas já fizeram esse exercício e já pensaram nisso. Nós estamos, efetivamente, numa economia de vigilância. Com certeza. Porquê é que os telefones com o sistema operativo Android, o sistema grátis da Google, baixaram radicalmente os preços? Porque quanto mais baratos, mais pessoas compram. Logo, a mais dados comportamentais, a Google acede. E temos o inesquecível caso da Cambridge Analytica. Sim, quando os dados de Facebook de mais de 18 milhões de pessoas foram usados para manipulação eleitoral. Progressivamente consegue-se fazer tudo a partir dos dados comportamentais. Sabemos o que a pessoa quer e não quer, o que a assusta, o que a inspira, o que a leva a agir. Pode-se sugerir um livro, como um grupo de interesse, levar alguém a votar aqui ou ali. Podemos... Pensávamos que estávamos a usar a tecnologia, mas é a tecnologia que nos usa a nós, porque estamos à mercê de um capitalismo de vigilância. Podemos, portanto, dizer que esta assimetria entre as grandes tecnológicas e os seus utilizadores vem subverter a lógica do capitalismo industrial. O capitalismo industrial mostrou que as elites precisavam das massas. Sem operários, não havia riqueza para os patrões.
Portanto, lenta e progressivamente, os operários foram conquistando direitos. Melhores salários, horários mais reduzidos, direito ao descanso, etc. A interdependência entre as elites e as massas foi reforçada, porque os operários também precisavam das fábricas para, mais uma vez, lenta e progressivamente, saírem de situações de absoluta miséria. A prosperidade progressiva dos operários aumentou e, em simultâneo, reforçou a sua legitimidade e o seu poder político, desde o direito ao voto até aos sindicatos, por exemplo. E a prosperidade, a noção de valor e o crescente poder político também conduziram ao aprofundamento dos valores democráticos, a uma ideia de igualdade, à construção de valores humanistas e universais. Quando o Henrique diz que a assimetria entre as grandes tecnológicas e os seus utilizadores vem subverter a lógica do capitalismo industrial, está claramente a usar a cartilha de Shoshana Zuboff. Isso é aquilo que ela chama de falta de reciprocidade e indiferença radical, que são as bases do novo coletivismo. Essa não é a minha visão desta realidade. Quer elaborar? Parece-me claro, ou não? Então, o foco do seu pensamento é: do lado das grandes tecnológicas está o conhecimento adquirido com ou sem o consentimento do utilizador. Portanto, uma quantidade infinda de dados, progressivamente organizados em modelos e depois vendidos a empresas, quaisquer que elas sejam, e ou a Estados, certo? Portanto, do lado das grandes tecnológicas está o mercado livre. Desta forma, a relação entre uns e outros não é de reciprocidade, mas sim de assimetria. Um instrumentaliza o outro. Além disso, temos os novos senhores da tecnologia no topo da nova ordem social. Portanto, e nós, interconectados, somos, então, no fundo, a própria matéria-prima que é fornecida a quem nos governa. Estes novos senhores, não é? Os Bezos, os Musk, os Zuckerberg. Não são os melhores produtos que prevalecem aqueles que toda a gente usa. Não são os melhores produtos que prevalecem aqueles que toda a gente usa. Não era esta, Ana Clara, para usar a sua expressão, não era esta a cartilha do Facebook? Não era ou não era? Oh, Rui. Não, era esta a cartilha. Então, mau ou bom é equivalente desde que gera a mesma quantidade de uso. Ou seja, a qualidade moral não é relevante. E então, um discurso de ódio, nesta lógica de indiferença radical, vai gerar mais lucro porque envolve mais pessoas, mais interações. Mas há mais não na senda do pensamento de Hayek. A questão é muito simples. Nós temos neste momento, com o avanço tecnológico, a possibilidade de criar algo estruturalmente novo em termos sociais. E apesar dos erros e violações cometidos por empresas como a Google e o Facebook, que eu não finjo que não aconteceram. Sim, mas temos leis para a proteção de dados. Temos leis que penalizam o monopólio. A União Europeia não multou. Multou, mas não chega. O que me parece é que estão a fazer disto algo que não é e a esquecer que as rupturas tecnológicas ou do conhecimento sempre foram assim. Quando surge algo novo, inicialmente, com o bem que traz também aquilo que é menos positivo. Por exemplo, ainda há pouco estavam a falar do capitalismo que emergiu após a Revolução Industrial e das suas mutações e como, inclusivamente, colaborou no próprio processo democrático, certo? Mas nas fábricas oitocentistas e do início do século XX trabalhavam crianças de 4 ou 5 anos, a tempo inteiro. Os horários laborais eram ínfidos, as condições insalubres. Não, mas não se compara, o que eu quero dizer Ana Clara, é... não se compara. Desculpe, o capitalismo, desde o início, desde os seus momentos iniciais, trouxe para o mercado aquilo que anteriormente não fazia parte do mercado. Atribuiu-lhe um valor promutável. A terra transmutou-se em imobiliário. E, portanto, é assim tão diferente, pergunto, uma pessoa ser informação se houver um conjunto de leis que regulem o uso dessa informação? Não vos parece que, já que sabemos mais, deveríamos fazer melhor? Bom, Henrique, isso
enfim, dá pano para mangas, mas a realidade é que nós há 20 anos que vivemos sob um capitalismo de vigilância. Quer dizer, e foram 20 anos sem lei, 20 anos sem proteção. Agora, nós não podemos afirmar que as grandes tecnológicas não sabiam o que é que estavam a fazer, porque nós temos os custos sociais dos últimos 20 anos agora à vista, desde o fim do jornalismo até às democracias que estão em perigo. Com o alto patrocínio da Google e do Facebook. Mas a Ana Clara tem razão. O produto deste capitalismo de vigilância que chegou ao mercado para ser comprado e vendido foi a nossa vida privada, há 20 anos. Agora é outra coisa, porque temos uma inteligência artificial, algoritmos que, com toda a informação sobre as nossas vidas privadas, construíram modelos que nos prevêem e, pior ainda, manipulam para que sejamos previsíveis. Então, o que está à venda no mercado é o futuro, o nosso futuro. Eu diria antes futuros, porque ganhará o que criar mais lucro. Não sei se não estaremos já a falar de tecnocleptocracias, se a palavra existir. Se existir. Bom, esta nova estrutura social e económica com que sonha claramente a Ana Clara, e passo a expressão, é esta economia ecológica onde nós, os seres humanos, seremos apacentados por máquinas de uma inteligência benigna, numa semana de trabalho, de um dia para 6 de ócio, e onde viveremos em colmeias devidamente climatizadas e permanentemente vigiadas. Quer dizer, isto é uma versão cor-de-rosa de uma distopia absolutamente aterradora. Mas na versão realista é diferente. O coletivismo tecnológico destrói metódica e sistematicamente o Estado de Direito. O período que medeia entre o fim da Segunda Grande Guerra e os anos 2000 será recordado como um tempo dourado. Para considerações finais, o que propõe, Ana Clara? Então, confiança, regulação e uma economia ecológica. Um novo modelo social, no fundo, orgânico. O que quer que isso seja. Maria de Lourdes, a mesma pergunta. O que propõe? O reforço das instituições que são o garante do Estado de Direito e da democracia, do pluralismo democrático. Uma economia de mercado bem regulada e a regulação da inteligência artificial. Rui? Basicamente o mesmo que a Maria de Lourdes, e que nos responsabilizemos e que responsabilizemos também quem nos governa. E desligar o telemóvel tanto quanto possível. Obrigado a todos. Obrigado. Vemo-nos na próxima Tribuna Livre. E da próxima vez que fizer uma pesquisa no Google, lembre-se, a Google está a pesquisá-lo a si.